Salve Danizudos e Danizudas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para você que chegou aqui, considere se inscrever no meu canal, ative as notificações que vídeos como esse se tornarão frequentes. Muito obrigado a todos que tenham se inscrito no meu canal, tenham gostado dos meus vídeos até aqui, mas eu quero muito a participação também de vocês. Curta, comente e compartilhe esse vídeo o máximo que puder. Seguinte, meus queridos, todos nós, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, estamos sabendo do que está acontecendo no Brasil, especialmente no estado de São Paulo. Tem umas pinturas lá no Museu de Arte de São Paulo, conhecido como MASP, e uma delas é essa que eu estou mostrando aqui na tela. E tem essa outra aqui, da artista Chola Noble. Alguns influenciadores, alguns que têm redes sociais, têm comunicado bastante em nota de repúdio, e eu não poderia deixar de somar também a essas notas de repúdio que já foram dadas. E como cristão eu também queria trazer aqui minha reação, fazendo voz àqueles que já manifestaram também seu repúdio. Vamos entender por quê, né? A gente vendo aqui a obra, né? Um exemplo aqui dessa obra, ela está censurada, mas aqui são seios dessa mulher lactante, lactante porque está dando de mamar aqui a uma criança, mas vemos aqui ela em uma espécie de açougue, e tem aqui um missionário de joelhos com o livro de morte na mão, admirável. Vemos aqui uma outra obra. Isso aqui é um corpo, tá? Está censurado até para evitar ban do YouTube. E tem um missionário como se fosse cheirando aqui o corpo. Não quis trazer, mas tinha outras obras, como por exemplo tem uma dupla de missionários visualizando uma figura híbrida, metade lobo, metade humana. E durante a semana, os colegas que têm se manifestado o repúdio, especialmente o Lucas Guerreiro, que trouxe luz, trouxe total repercussão durante a semana aí, e que também levou o caso à Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, né? E percebemos que no meio disso tudo, algumas pessoas também se manifestaram comentando, né? Uns dando apoio a Lucas Guerreiro, outros meio que criticando a atitude do Lucas, dizendo, não é necessário, porque as autoridades gerais vão cuidar disso, que não sei o que, elas vão tomar as medidas legais. Então, em luz disso, eu queria trazer aqui minha opinião, fazendo força ao que o Lucas trouxe, né? Primeiramente respondendo aos irmãos que falam, não, porque a gente não pode se manifestar, deixa isso com as autoridades gerais, com certeza eles já souberam. Primeiro de tudo, temos que pensar na igreja em âmbito mundial. Se a igreja, como já foi falado, né, algumas pessoas já falaram, se a igreja parasse para repudiar tudo que já foi dito, né, contra a igreja, quer seja em publicações, quer seja em posts, não importa. A igreja com certeza ela perderia muito tempo e não daria conta. Devemos lembrar, irmãos e irmãs, danizudos e danizudas, que como cristãos nós devemos
defender a verdade e a retidão. Lembremos que Capitão Moroni, quando ele estava liderando o exército, ele fez um estandarte em defesa do país, em defesa da liberdade de sua crença, né? E em defesa da família. Nós, como cristãos, devemos defender o que acreditamos, né? Se algo machuca, vamos dizer assim, nossa fé, e claramente aqui nessa pintura nós vemos essa demonstração, que é crime, tá? Nós devemos ir manifestar nossa nota de repúdio. Alguém pode dizer assim, Danizudo, não vamos deixar ela mais famosa. A questão não é essa. Ela vai ficar famosa de toda forma, tá? Por ela ser uma artista, ela vai inferir algumas coisas, tá? Devemos lembrar, meus queridos, que intolerância religiosa no Brasil é crime. Talvez a Chola Noble não tenha tomado conhecimento disso no Brasil, tá? Mas é crime. Qualquer pessoa que faz alguma manifestação demonstrando uma intolerância religiosa é passivo de crime. Ela vai responder pelos atos, ainda que seja um estrangeiro. E isso faz reflexo de todos os ataques que têm sido feitos contra a igreja. Não devemos esperar que as autoridades gerais façam tudo. Nós devemos ter também a nossa voz. Mas isso não faz a menor diferença. Faz. Tem uma... Eu gosto muito de comparar isso com um incêndio. Tem até uma historinha, né? Uma fábula que contava que estava tendo um incêndio numa floresta. E no meio do incêndio estava o beija-flor, com os pinguinhos de água. Passou um elefante e ele perguntou: você acha mesmo que você vai conseguir apagar o incêndio? O beija-flor disse: claro que não, mas eu estou fazendo a minha parte. Então é sobre isso, tá? Talvez não consigamos apagar o incêndio, mas podemos fazer a nossa parte dando contribuição. O Lucas, ele trouxe luz a algo que talvez as autoridades gerais não tenham tomado conhecimento. E quanto mais repudiarmos, as autoridades gerais elas vão fazer a parte dela. Não devemos esperar de braços cruzados. Temos também nosso papel de cidadãos. 12ª regra de fé fala: crimes a submissão a reis, a presidência, da honra e manutenção da lei. A lei ela tem que ser cumprida. Se é algo que está ferindo a lei, nós devemos ir lá e, como cidadãos, fazer com que a lei seja cumprida. A lei de intolerância religiosa está sendo aqui claramente descumprida. Não podemos fecharmos os olhos, ou, como o próprio Lucas falou, nós devemos ser que nem avestruzes, escondemos nossa cara na areia e fingir que nada está acontecendo. Já passou do tempo, meus queridos, que ficamos calados. É por isso que eu estou aqui. É por isso que existem outros colegas meus aqui fazendo voz. Especialmente a você aí, do outro lado. Como eu já havia incentivado no meu primeiro vídeo. Precisamos de seus talentos também.
Eu era um de vocês, até um tempo atrás. Eu era um dos que curtia. Hoje eu tomei a decisão de criar um personagem aqui, tá? E defender aquilo que eu acredito. É para isso que eu estudo, que aos poucos eu também aprendo. À medida que eu defendo a minha fé, eu também aprendo mais como cristão. O Senhor, ele deixou o mandamento de irmos pelo mundo, proclamar o Evangelho. E isso, de alguma forma, tem consequências ruins para nós, infelizmente. Mas devemos ir lá defender a verdade, com unhas e dentes, como se estivéssemos em uma batalha, como se estivéssemos naquele exército nefita, onde Elamã convocou os 2.000 soldados. Mesmo não sabendo lutar, eles foram lá, empunharam a espada e foram lá defender suas famílias. Talvez não tenhamos a influência que tem as autoridades gerais, nem outros influenciadores da mídia, mas como cidadãos devemos fazer nossa parte, devemos contribuir muito. Outro comentário que eu vi foi, se fosse Cristo, ele ia deixar pra lá, ele ia... Outro falou, se fosse Joseph, ele também teria deixado de mão. Não, meus queridos. Quem pensa assim, precisa rever um pouco. Até porque nós aprendemos que quando haviam comerciantes dentro do templo, o Salvador Jesus Cristo ele foi lá e expulsou. E disse bem claro, a casa do Senhor não é casa de comércio. Expulsou lá com chicotes. Cristo não era só paz e amor não, também a justiça. Da mesma forma, o profeta Joseph, ele, por muitas vezes, ele deixou nota de repúdio. Eu estou lendo o livro Santos, estou lendo o volume 1, tá? E um dos capítulos eu não... Engraçado que eu li hoje, eu não decorei o capítulo. Mas eu vou deixar em algum canto aqui da tela o capítulo, bem aqui assim. Onde Joseph ele repudia publicações de jornal falando contra a igreja. Ele deixou nota de repúdio e foi bem veemente com relação a isso. Então precisamos ser firmes. Temos a coragem de defender a honra, não da igreja em si, mas a causa é Cristo. Quem não lembra que, voltando aqui ao tema de intolerância religiosa, que isso traz consequências negativas, quem não lembra do ataque a Charlie Hebdo? Isso aconteceu justamente por um post infeliz que o jornal fez com relação a Maomé. Muçulmanos infelizmente a atacaram. E isso isso resultou em a Charlie Hebdo, tá? Ele infelizmente sofreu lá as consequências. Não estamos dizendo que temos que fazer isso, mas estamos em um mundo onde não dá mais para sermos intolerantes uns com os outros. Nesses últimos dias, o presidente Nelson nos incentivou a sermos pacificadores, sim. Passivos, não. Nossa fé, ela tem que ser ativa e não passiva. Não é porque somos cristãos que temos que sermos compassivos com tudo. Não é isso. Não queremos encrenca com ninguém, mas
se for para defender a lei precisa ser cumprida. Como fala a nossa 12ª regra de fé. Cremos na submissão a reis, a presidentes, o que for, na honra e manutenção da lei. Então é isso, meus queridos. Eu quis fazer de uma forma curta, mas deixando bem claro meu total repúdio a esse tipo de arte, vamos dizer assim, né? Isso pra mim não é arte. Apesar que é um desenho muito bem feito, mas é algo que fere muito a fé de cristãos. Por mais que Danisold são é uma arte. Isso aqui não é arte. Isso não é arte. Isso é um vilipêndio à questão da nossa fé. Meus queridos, eu convoco a todos que puderem demonstrar seu repúdio em suas redes sociais ou canal do YouTube, seja lá o que você tiver, mas demonstre repúdio a esse tipo de coisa. Precisamos fazer voz para que mais ataques não aconteçam, porque se deixarmos com que as pessoas definam nossa fé, cada vez mais elas vão fazer coisas para testar nossos limites. Não é assim. É para isso que eu estou aqui, como outros influenciadores também estão. É isso, meus queridos. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentam, compartilham. Vocês ajudam demais ao crescimento do canal. Quanto mais vocês curtem, mais e mais pessoas acabam conhecendo. Enfim, só anunciando novidades aí. O próximo vídeo que farei é fazendo um estudo de vocês com ideias dos discursos da Conferência Geral, dando algumas sugestões de perguntas que vocês podem fazer e que isso tenha um significado em debates em escola dominical, especialmente com a audiência da Sociedade de Socorro, por que não também dos jovens adultos, né? É isso, meus queridos, um grande abraço e até mais.